CB número 1 de 5/7/2000, estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º-A. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 26A, 79A e 79B. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artísticas e de literatura e história brasileira. Parágrafo 3º vetado. Artigo 79A vetado. Artigo 79B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Lei nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003. Altera a redação dos artigos 26, parágrafo 3º e do artigo 92 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 26 da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. Parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. 1. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. 2. Maior de 30 anos de idade. 3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. 4. Amparado pelo Decreto-Lei 1044, de 21 de outubro de 69. 5. Vetado. 6. Que tenha prole. Artigo 2º vetado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor no ano letivo seguinte à data de sua publicação. Resolução Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica número 1, de 5 de julho de 2000. Estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de conformidade com o disposto no artigo 9º, parágrafo 1º, a linha C da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e tendo em vista o parecer do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Básica 11/2000, homologado pelo senhor Ministro da Educação em 7 de junho de 2000,
resolve. Artigo 1º. Esta resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, a serem obrigatoriamente observadas na oferta e na estrutura dos componentes curriculares de ensino fundamental e médio, dos cursos que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias e integrantes da Organização da Educação Nacional nos diversos sistemas de ensino, à luz do caráter próprio desta modalidade de educação. Artigo 2º. A presente resolução abrange os processos formativos da educação de jovens e adultos, como modalidade da educação básica, nas etapas do ensino fundamental e médio, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em especial dos seus artigos 4º, 5º, 37, 38 e 87, no que couber da educação profissional. Parágrafo 1º. Estas diretrizes servem como referência opcional para as iniciativas autônomas que se desenvolvem sob a forma de processos formativos extraescolares na sociedade civil. Parágrafo 2º. Estas diretrizes se estendem à oferta dos exames supletivos para efeito de certificado de conclusão das etapas do ensino fundamental e do ensino médio da educação de jovens e adultos. Artigo 3º. As diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental estabelecidas e vigentes na Resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho da Educação Básica 2/98, se estendem para a modalidade de educação de jovens e adultos no ensino fundamental. Artigo 4º. As diretrizes curriculares nacionais do ensino médio estabelecidas e vigentes na Resolução CNE/CB 3/98 se estendem para a modalidade de educação de jovens e adultos no ensino médio. Artigo 5º. Os componentes curriculares consequentes ao modelo pedagógico próprio da educação de jovens e adultos expressos nas propostas pedagógicas das unidades educacionais obedecerão aos princípios, aos objetivos e às diretrizes curriculares, tais como formulados no parecer do Conselho Nacional de Educação /Conselho da Educação Básica 11/2000, que acompanha a presente resolução no pareceres CNE/CB 4/98, CNE/CB 15/98 e CNE/CB 16/99, suas respectivas resoluções e as orientações próprias dos sistemas de ensino. Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da educação básica, a identidade própria da educação de jovens e adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios da equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar 1. Quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidade face ao direito à educação. 2. Quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seu conhecimento e valores. 3. Quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequada dos componentes curriculares face às necessidades próprias da educação de jovens e adultos, com espaços e tempo nos quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais participantes da escolarização básica.
Artigo 6º. Cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura e a duração dos cursos da educação de jovens e adultos, respeitada as diretrizes curriculares nacionais, a identidade desta modalidade de educação e o regime de colaboração entre os entes federativos. Artigo 7º. Obedecidos os disposto no artigo 4º, 1 e 7 da LDB e a regra da prioridade para o atendimento da escolarização universal obrigatória, será considerada idade mínima para a inscrição e realização de exames supletivos de conclusão do ensino fundamental, a de 15 anos completos. Parágrafo único. Fica vedada em cursos de educação de jovens e adultos a matrícula e a assistência da criança e do adolescente da faixa etária compreendida na escolaridade universal obrigatória, ou seja, de 7 a 14 anos completos. Artigo 8º. Observado o disposto no artigo 4º, 7º da LDB, a idade mínima para a inscrição e realização de exame supletivo de conclusão do ensino médio é a de 18 anos completos. Parágrafo 1º. O direito dos menores emancipados para os atos de vida civil não se aplica para o da prestação de exame supletivo. Parágrafo 2º. Semelhantemente ao disposto no parágrafo único do artigo 7º, os cursos da educação de jovens e adultos de nível médio deverão ser voltados especificamente para alunos de faixa etária superior à própria para a conclusão deste nível de ensino, ou seja, 17 anos completos. Artigo 9º. Cabe aos sistemas de ensino regulamentar, além dos cursos, os procedimentos para a estrutura e a organização dos exames supletivos em regime de colaboração e de acordo com suas competências. Parágrafo único. As instituições ofertantes informarão aos interessados, antes de cada início de curso, os programas e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos didáticos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. Artigo 10. No caso de cursos semipresenciais e à distância, os alunos só poderão ser avaliados para fins de certificados de conclusão em exames supletivos presenciais oferecidos por instituições especificamente autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo poder público dentro das competências dos respectivos sistemas, conforme a norma própria sobre o assunto e sobre o princípio do regime de colaboração. Artigo 11. No caso de circulação entre as diferentes modalidades de ensino, a matrícula em qualquer ano das etapas do curso ou do ensino está subordinada às normas do respectivo sistema e de cada modalidade. Artigo 12. Os estudos de educação de jovens e adultos realizados em instituições estrangeiras poderão ser aproveitados junto às instituições nacionais, mediante a avaliação dos estudos e reclassificação dos alunos jovens e adultos, de acordo com as normas vigentes, respeitado os requisitos diplomáticos de acordo culturais e as competências próprias da autonomia do sistema. Artigo 13. Os certificados de conclusão dos cursos à distância de alunos jovens e adultos emitidos por instituições estrangeiras, mesmo quando realizados em cooperação com instituições sediadas no Brasil, deverão ser revalidados para gerarem efeitos legais de acordo com as normas vigentes para o ensino presencial, respeitados os requisitos diplomáticos de acordo culturais. Artigo 14. A competência para a validação de cursos com avaliação no processo e a realização de exames supletivos fora do território nacional é privativa da União, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Artigo 15. O sistema de ensino nas respectivas áreas de competência são corresponsáveis pelos cursos e pelas formas de exames supletivos por eles regulados e autorizados. Parágrafo único.
Cabe aos poderes públicos, de acordo com os princípios de publicidade, a. Divulgar a relação dos cursos e dos estabelecimentos autorizados à aplicação de exames supletivos, bem como das datas de validade dos seus respectivos atos autorizadores. B. Acompanhar, controlar e fiscalizar os estabelecimentos que ofertarem esta modalidade de educação básica, bem como no caso de exames supletivos. Artigo 16. As unidades ofertantes desta modalidade de educação, quando da autorização dos seus cursos, apresentarão aos órgãos responsáveis do sistema o regimento escolar, para efeito de análise e avaliação. Parágrafo único. A proposta pedagógica deve ser apresentada para efeito de registro e arquivo histórico. Artigo 17. A formação inicial e continuada de profissionais para a educação de jovens e adultos terá como referência as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental e para o ensino médio. 1. Ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica. 2. Investigação dos problemas desta modalidade de educação, buscando oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextualizadas. 3. Desenvolvimento de práticas educativas que correlacione teoria e prática. 4. Utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriados às situações específicas de aprendizagem. Artigo 18. Respeitado o artigo 5º desta resolução, os cursos de educação de jovens e adultos que se destinam ao ensino fundamental deverão obedecer em seus componentes curriculares aos artigos 26, 27, 28 e 32 da LDB e às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Parágrafo único. Na organização curricular, competência dos sistemas, a língua estrangeira é de oferta obrigatória nos anos finais do ensino fundamental. Artigo 19. Respeitado o artigo 5º desta resolução, os cursos de educação de jovens e adultos que se destinam ao ensino médio deverão obedecer em seus componentes curriculares aos artigos 26, 27, 28, 35 e 36 da LDB e às diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Artigo 20. Os exames supletivos para efeito de certificado formal de conclusão do ensino fundamental, quando autorizados e reconhecidos pelo respectivo sistema de ensino, deverão seguir o artigo 26 da LDB e as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Parágrafo 1º. A aplicação desses componentes curriculares nos exames serão definidas pelos respectivos sistemas, respeitada as especificidades da educação de jovens e adultos. Parágrafo 2º. A língua estrangeira nesta etapa do ensino é de oferta obrigatória e de prestação facultativa por parte do aluno. Parágrafo 3º. O sistema deverá prever exames supletivos que considerem as peculiaridades dos portadores de necessidades especiais. Artigo 21. Os exames supletivos para efeito de certificado formal de conclusão do ensino médio, quando autorizados e reconhecidos pelos respectivos sistemas de ensino, deverão observar os artigos 26 e 36 da LDB e as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Parágrafo 1º. Os conteúdos e as competências assinalados nas áreas definidas nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio serão explicitados pelos respectivos sistemas, observada as especificidades da educação de jovens e adultos. Parágrafo 2º. A língua estrangeira é componente obrigatório na oferta e prestação de exames supletivos. Parágrafo 3º.
O sistema deverão prever exames supletivos que considerem as peculiaridades dos portadores de necessidades especiais. Artigo 22. Os estabelecimentos poderão aferir e reconhecer, mediante avaliação, conhecimentos e habilidades obtidos em processo formativo extraescolares, de acordo com as normas dos respectivos sistemas e no âmbito de suas competências, inclusive para educação profissional de nível técnico, obedecida às respectivas diretrizes curriculares nacionais. Artigo 23. Os estabelecimentos, sob sua responsabilidade e dos sistemas que os autorizam, expedirão históricos escolares e declarações de conclusão e registrarão os respectivos certificados, ressalvados os casos dos certificados de conclusão emitidos por instituições estrangeiras a serem revalidados pelos órgãos oficiais competentes dos sistemas. Parágrafo único. Na sua divulgação publicitária e nos documentos emitidos, os cursos e os estabelecimentos capacitados para prestação de exames deverão registrar o número, o local e a data do ato autorizador. Artigo 24. As escolas indígenas dispõem de normas específicas contida na Resolução Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica 3/99, anexa ao parecer do Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica 14/99. Parágrafo único. Aos egressos das escolas indígenas e postulantes de ingresso em cursos de educação de jovens e adultos será admitido o aproveitamento destes estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Artigo 26. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário.